Olá a todos, tudo bem? Aqui é o César falando, gravando mais um vídeo aí para o canal. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar como podem ser feitos gráficos, amostragem de dados no Dopsoft. Também eu vou fazer uma programação no ESPsoft, tudo por meio de simulação. Então eu vou criar aqui um projeto no Dopsoft, utilizando o IHM 110 WS da linha DOP 100, beleza? Então aqui eu vou utilizar a simulação com CLP da linha AS. Então já vou iniciar aqui o driver, beleza? Vou utilizar o driver 1, tudo certo, finish. Bom, inicialmente para fazer a amostragem de dados, você tem que vir aqui em History Buffer e definir qual que vai ser o seu endereço de leitura, né? De amostragem. Então o meu endereço aqui eu vou utilizar o D0. Aqui em Read Length você pode ler quantas words você quiser, eu vou definir 3. Então eu vou ler de D0 até D2 e deixar o número de amostragem em 10. Aqui você pode colocar um bit de ativação para a sua amostragem. Eu vou colocar aqui uma memória interna mesmo, bit 0.0. O meu trigger eu vou deixar um timer, então vai ser feita essa amostragem de 1 em 1 segundo, aqui está 1000 milissegundos. E eu quero que ele me mostre também a data e hora, então eu deixo habilitado. Beleza. Feito isso, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em Sampling, Historical Trend Graph, ou aqui em Data Management, Sampling, também você seleciona aqui o mesmo objeto. Dando 2 cliques você consegue editar aqui, então clicando no History Buffer Setting, já percebe que está aqui. Então eu só tenho o meu buffer ID 1, então se eu acrescentasse mais um aqui, por exemplo, fazendo a leitura agora de D10 até D14, por exemplo, eu teria o meu buffer ID 2 também, mas eu vou utilizar apenas um, que eu deletei, beleza. Aqui habilitando o Global Range, você pode mudar a sua escala. Então eu quero que ele mostre a escala no lado esquerdo. Deixar uma fonte maior aqui, tudo na cor preta. Aqui você seleciona o número de números, a quantidade de números, né, que aparecem na sua escala. E aqui as subdivisões, que seriam os riscos ali entre os números, né? Você pode mudar a espessura também. Então ele já aparece ali no meu preview. Então eu vou utilizar aqui valores inteiros de no máximo 3 dígitos. Fazer aqui de 0 a 100 mesmo. Aqui em Display, High Value e Low Value, você pode definir constantes ou memórias, né, também. Vou deixar constantes apenas para demonstração. Deixar na cor amarela aqui mesmo, 80 e 20. Aqui em Style você pode mudar a cor do seu gráfico. Deixar um gradiente aqui, ó. Deixar um cinza mais claro, ou a cor fixa. E o mais importante aqui é o number of. Então, como eu estou fazendo a leitura de 3 words, D0, D1 e D2, eu tenho que mudar esse número aqui para 3. E isso mostra para mim, isso impacta para mim aqui justamente em Historical Data. Então, aparecem minhas 3 curvas aqui. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, ele vai me mostrar 2. 5 ele me mostra 5, no entanto, eu não vou conseguir habilitar 5. Então aqui eu só posso colocar o número 0 ou 1 no meu enable. Se eu colocar qualquer coisa, qualquer outra coisa, ele já mostra o erro aqui para mim. Ou eu posso definir um bit também, né? Vamos deixar tudo habilitado. E aqui justamente em Start Position, você percebe que eu não consigo, mesmo que eu habilite mais um aqui, ele sempre vai me mostrar 3. Então essa curva 4 e 5 aqui nunca vão existir. A não ser que eu faça leitura de 5 words, D0 até D4. Então aqui em Start Position você muda elas. Aqui você consegue alterar a cor e a espessura das linhas. Deixar a espessura 3, cores diferentes. Beleza, deixar um... Beleza.
Aqui em write address é o endereço para onde você pode enviar a leitura ponto a ponto dessas curvas. Então, toda vez que eu clicar no gráfico, além de mostrar no gráfico, ele mostra para mim também nesses endereços. Então, você pode colocar um numeric display para mostrar essas variáveis. Então, vou colocar aqui memórias internas mesmo. Aqui eu quero que ele mostre a data e hora de 2 em 2 segundos. Vou deixar. Aqui você tem alguns botões já do próprio Trend Graph. Então, zoom, mudar a página quando você tem uma amostragem muito grande, isso aqui pode ajudar. Eu vou deixar sem nada por enquanto. Não pretendo utilizar aqui agora. Certo? Então, só confirmando, aqui no meu Store Buffer Setup, eu deixei o meu bit para ativação sendo 0.0. Então, já vou colocar ele aqui. Certo? Desativado. Opa, tô com Caps Lock. Desativado. Ativado. Ok. E aqui eu quero fazer a leitura ponto a ponto, então eu coloco o meu numeric display aqui, conforme eu havia dito, em relação a meu write address. Então toda vez que eu clicar no gráfico, ele vai mostrar os valores ponto a ponto nessas três memórias. Então já tenho a 10 aqui, 11 e 12. Beleza? Vou deixar eles todos alinhados. Beleza? Então, offline simulation. Nada acontece enquanto eu não habilitar o meu bit. Então agora está ativado. E claro, as três memórias da minha amostragem estão zeradas, né? Porque eu não fiz nenhuma programação ainda no ESPsoft. Então, rapidamente aqui, vou criar uma programação aqui no ESPsoft e vou gerar uns valores aleatórios, então, para essas três memórias, D0, D1 e D2. Vou fazer um texto estruturado aqui mesmo. Bom, para isso eu vou usar um temporizador aqui. Dessa forma ele fica com a base de 1 milissegundo, então vou utilizar aqui D0, 1000 milissegundos, já que eu estou fazendo a amostragem de 1 em 1 segundo. Então eu posso escrever dessa forma aqui, assim o meu else. Então a função utilizada seria rand, um valor de 0 a 100, para mim é D0. Vou fazer dessa forma aqui para ficar bem visual. D0, D1 e D2. E aqui eu reinicio meu temporizador. Set T0. Simplesmente isso. Então, vou jogar aqui a programação. Beleza? Então, ó, perceba aqui que ele já está gerando os três valores aleatórios para mim. Então, quando eu habilitar aqui o meu gráfico, agora sim, ele começa a fazer essa amostragem. Então, uma vez que eu clico aqui no gráfico, ele mostra para mim, tanto no gráfico, com as próprias cores das curvas, quanto nas três memórias ali que eu defini, que são as minhas leituras de escrita. Beleza. Então, outras formas que isso pode ser feito, por exemplo, é utilizando um bloco de controle. Então, eu posso vir aqui em Configuration, Control Status Block, Control Block, que utilizar, você tem que habilitar primeiramente os endereços descontínuos, senão você vai definir um inicial aqui e todos esses blocos de controle vão conforme esse inicial. Então, é só vou selecionar aqui o de amostragem, né, para o meu Store Buffer. Vou colocar aqui, por exemplo,
D20. Então você define a tua word de controle. Aí vindo com o mouse aqui em cima, você percebe que cada bit tem relação com uma flag no seu store buffer. Então a flag seria, por exemplo, aqui eu tenho meu buffer ID, então seria esse número aqui. Então essa minha amostragem aqui, que inicia em D0, é a minha flag número 1. Então o meu bit 0 do meu word D20 é o que vai habilitar aquela minha flag. Então vai habilitar a minha amostragem, que é a única definida. Então eu tenho que habilitar D20.0 para que ele habilite a minha amostragem. Perfeito. Só que para isso eu tenho que alterar uma configuração no meu Store Buffer Settings. Então, aqui onde está Timer, você muda para PLC. E agora não será mais feito por tempo, e sim pelo comando, ou manual, ou conforme a sua programação. Então você vê aqui que ele muda. Se eu mudo aqui, ele já altera aqui e vice-versa. PLC. Então eu vou deixar conforme o PLC. E aqui, agora eu vou colocar D20. D20.0. Perfeito. Então, toda vez que eu clicar aqui, ele não faz nada porque eu preciso habilitar, claro, o meu bit de ativação. Agora sim. Cada vez que eu clicar aqui, ele vai gerar os meus pontos. Conforme os valores, claro, que estão os valores atuais aqui na minha programação, né? Então vamos... Ó, você perceba, 98. O meu azul aqui é o meu D0, né? 3. Opa, não deu tempo. Vou pegar um valor bem baixo para D0. 35, ó, ele já foi lá para baixo. Então a gente percebe que está funcionando certinho. E aqui continua mostrando os últimos valores quando eu clico no gráfico. Beleza. Então essas linhas aqui de limite, amarelas, também podem variar. Então eu posso fazer algo aqui, por exemplo, colocar aqui na programação, utilizar a função sort, deixar nesse formato, jogar na minha memória D50. Então, vou deixar comentado aqui para facilitar a visualização. Então eu tenho 3 linhas, uma coluna, e após feita essa função, ele vai deixar em ordem crescente os meus números de D0 até D2. Então, o meu D50 aqui seria o menor, entre D0 e D2. Aí tem o meu D51, que seria o do meio. E o D52 seria justamente o maior, entre D0 e D2. Beleza. Então, só para verificar isso, vou jogar aqui. Aqui vi um erro. Ah, claro, eu preciso definir qual que é a minha variável inicial, né? Então, é justamente o D0. Só verificar aqui tudo certo. Agora sim. Então, vamos ver se o meu D50 aqui vai pegar sempre a menor, 24, 23, 7, 2. Então, está funcionando certinho. Bom, para facilitar aqui, eu vou colocar um Device Monitor. D50. Não, primeiramente vou colocar D0. D0 até D2. E agora sim, D50 até D52.
Aqui a gente percebe que está sendo feito tudo em ordem crescente. Eu tenho também uma memória especial que é o SM604. Então, uma vez que eu altero esse SM604, ele é um bit, essa minha ordem crescente vira a ordem decrescente. Então, agora o meu D50 recebe o maior valor. Mas eu vou deixar ele desligado aqui, para deixar em ordem crescente. Então, aqui no meu gráfico, eu consigo alterar aqui os limites, conforme o maior e o menor. Então, eu vou deixar aqui o maior D52 e o menor D50. Então, vamos aqui verificar. Bom, eu quero que isso seja feito... deixar assim mesmo. Fazer manualmente a minha amostragem. Ó, você vê que eles já estão variando, mesmo que a amostragem não esteja sendo feita. Então, ó, você percebe que ele vai acompanhando os maiores e menores valores. Deixa eu só tirar aqui para ficar mais fácil de verificar isso. Deixar por timer, não por PLC. Aí agora sim. Então você tem os limites dinâmicos ali agora. Apenas um exemplo ali como poderia ser feito um gráfico. Então é isso que eu tinha para mostrar aqui nesse vídeo. Na sequência eu pretendo mostrar como você poderia gerar um alarme em relação a esse gráfico, enviar esse alarme por e-mail. E muito obrigado aí pela atenção.